Dia. Hoje não teremos berçário nem classe de jovens. Não tem classe de jovens, tá certo? Juniores, primários e adolescentes podem ir, tá bom? Ok, irmãos. Hoje temos um desafio pela frente. Concluir Judas e começar Apocalipse. E aí dia 30 a gente conclui Apocalipse e o panorama bíblico como um todo, né? Então vamos lá, vamos começar então com Judas. Eu quero ler toda essa carta com os irmãos, ela é curta. E pode nos ajudar na aula. Será que é possível a gente ler alternando, hein? Cada irmão lê um versículo e vai passando o microfone, é possível? Então eu vou começar aí. Quem é que está com o microfone? Pronto, aí a Júlia vai no verso 2 e aí segue, e assim segue. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eu vou ler alguns, aí vocês continuam. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam qualquer autoridade, e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais esta é eternamente reservada a negrura das trevas. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades,
para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Os quais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Lê o 23 também, irmão. Salvai-vos arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós pedimos por essa aula, que o Senhor possa nos instruir, nos direcionar de acordo com a Tua vontade. Possamos aprender mais sobre as Sagradas Escrituras, vivendo de acordo com a Tua palavra, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, podemos fazer uma leitura aí. E aí, vamos lá. Pai, depois de Judas ter feito o que fez, ele ainda tem um livro, né? A gente já começa assim, explicando que esse Judas não é o Iscariotes, né? E nem Judas Tadeu. Nós temos dois apóstolos que são Judas, mas nenhum deles é o autor dessa carta. O autor dessa carta, ele se intitula como, nós lemos, né? Irmão de Tiago. Eu coloquei o texto aqui de Atos 12, verso 1 e 2, que mostra o martírio de Tiago, o apóstolo. Então, ele não poderia estar falando sobre esse Tiago. Ele era irmão, na verdade, do Tiago, meio-irmão de Jesus. Então, Jesus tem vários meios-irmãos, né? Nós conhecemos Tiago e Judas. E por que ele não diz que ele era meio-irmão de Jesus, né? Nós acreditamos que isso é intencional para mostrar a humildade, né? Então, ele quer mostrar que ele é servo de Jesus. Então, esse Judas aqui é o irmão de Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Em Atos 15, nós vemos o primeiro concílio da igreja, e quem lidera é esse Tiago aqui. Não é nenhum dos apóstolos, né? Nós acreditamos que esse Tiago, que ele faz referência, ele é o pastor líder da igreja de Jerusalém, certo? Então, Judas não era um dos apóstolos, vindo à fé provavelmente após a ressurreição de Cristo. Por que nós acreditamos assim? Porque lá em João 7,15, depois você pode até lá dar uma olhada, é dito que os irmãos de Jesus não creram no seu ministério, não creram no que ele fazia. Mas após a sua ressurreição, muitos passaram a crer. E aí, dentro desses muitos, nós acreditamos que os irmãos dele, né, pelo menos Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, e esse autor aqui, Judas, certo? Então, provavelmente, eles vieram à fé depois da ressurreição de Cristo. A data exata dessa carta, apesar de não sabermos a data específica, supomos que seja uma epístola tardia, lá para o final do século I, talvez ali bem próximo de Apocalipse, que é a outra carta que veremos hoje, né? O outro texto que veremos hoje. Qual o motivo de colocar essa data lá para o final, né? Judas, ele faz aqui ênfase, né? Ele faz muita ênfase, como nós lemos, e ele destaca com muita riqueza os falsos mestres. Então, isso pode nos sugerir
que a igreja já estava sofrendo com falsos mestres no meio, né, no seu meio. Thales, mas algumas pessoas já falavam de falsos mestres. Sim, Pedro citou falsos mestres, o próprio Paulo citou falsos mestres. Só que a descrição que Judas faz aqui deles, ela é tão vívida que nos leva a acreditar que ele já estava visualizando muitos falsos mestres que estavam na igreja, e aí ele pode descrevê-los com uma riqueza maior de detalhes, certo? Mas enfim, não dá para especificar uma data de escrita. Qual o tema central de Judas, né? Judas aborda a entrada de falsos mestres na igreja do Senhor. Essa é a ênfase dele. E ele aponta para a condenação que está reservada para esses falsos mestres. E além disso, também serve de alerta para aqueles que estão buscando caminhar com o Senhor. Lembrando sempre, né, ele faz vários avisos. Ele traz aqui, mostrando que muitos que pecaram, ofenderam ao Senhor, serão condenados, e foram condenados, né? Ele cita Sodoma e Gomorra, cita várias outras coisas aqui, os anjos, né, caídos. Isso serve de alerta para aqueles que estão no meio do povo, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor sempre nos dá alertas. E aqui nós temos algumas questões teológicas, né? Eu já quero me encaminhar para elas, que a gente vai passar um pouco mais de tempo aqui. Olha comigo de novo o verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você notou alguma coisa aí, tanto quanto diferente? Alguém percebeu? Já está aqui, né? O que é que fica parecendo? Ele diz assim: quando eu estava empregando toda a diligência para falar para vocês sobre a nossa salvação, aí eu me senti, né, obrigado a falar sobre essa fé que nós devemos proteger contra os falsos mestres. O que parece é que Judas muda a sua escrita diante dessa ameaça, né, iminente dos falsos mestres. E aí alguns podem perguntar, né, mas isso não afetaria a inspiração das Escrituras? Porque Judas não falou o que queria? Alguns podem ter essa dúvida surge, tá? Nós sabemos que isso em nada afeta a doutrina da soberania de Deus. O Senhor é soberano e Ele moveu todas as coisas para que Judas escrevesse o que Deus queria. Você tem um registro aqui do que Deus quer, cada palavra. E isso também não afeta a doutrina da inspiração das Escrituras, porque a doutrina da inspiração das Escrituras, ela não diz respeito ao que o autor pensou em escrever, mas diz respeito ao que o autor de fato escreveu. Deu para entender? Então nós não temos um problema real aqui. Ele só falou, eu tinha em mente esse assunto, mas aí fui compelido, obrigado a falar sobre essa fé que nós devemos batalhar para proteger contra os falsos mestres, certo? Então, é uma questão teológica que surge. Outra questão teológica é sobre os falsos mestres, né? Os falsos mestres sofrerão juízo, e aí ele cita israelitas no deserto, verso 5, anjos caídos no verso 6, e Sodoma e Gomorra no verso 7. O que é que essas personalidades elas têm em comum, né? Israelitas no deserto, anjos caídos e Sodoma e Gomorra. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que sofrerão o juízo de Deus, porque como uma consequência devida do seu pecado. Então, os israelitas no deserto pecaram contra o Senhor, sofrerão juízo. Os anjos caídos pecaram contra o Senhor, sofrerão juízo. Sodoma e Gomorra, duas cidades que ofenderam grandemente ao Senhor, foram punidas também. Então, aqui nós temos um padrão, e Judas está dizendo, isso vai se repetir nos falsos mestres. Eles pecaram contra Deus e eles vão sofrer a punição devida. Os falsos mestres, aí nós temos algumas características deles aqui. Olha só o verso 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados,
não só contaminam a carne. Então você tem alguma questão aqui de impureza, né? Contaminação da carne. Pode ser impureza sexual ou qualquer tipo de impureza aqui. Como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então Judas está dizendo, algo que vai ficar bem claro no caráter desses homens, é que eles rejeitam autoridades e governo, né? Rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Isso aqui é especialmente importante porque provavelmente cada igreja já tinha sua liderança, né? Ou algum movimento em direção a uma liderança formada. E como é que um falso mestre, ele entra na igreja? Como é que ele surge no meio do povo? Ele surge e ele sempre vai atacar a liderança. Porque ao atacar a liderança, ele enfraquece a liderança e aí ele pode ir subindo para se tornar um dos líderes ou o líder da igreja. Esse é o modus operandi, digamos assim, de um falso mestre. Chega, ataque aos líderes, toma a frente e aí passa a dominar e governar de forma que não agrada ao Senhor, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento em relação aos nossos líderes. Precisamos estar atentos em relação a isso e a pessoas que, de alguma forma, querem fazer esse tipo de ataque. Aí vamos só tomar um cuidado. Isso não quer dizer que a liderança não pode ser questionada. Se você vê um erro de qualquer irmão, seja ele quem for, líder ou não, você precisa ir até ele para corrigir. Nós estamos falando de coisas diferentes. Aqui o falso mestre, ele vai fazer de fato ataques frontais, né, e muitas vezes sem fundamentação, contra esses líderes para enfraquecê-los e tomar o lugar deles, tá certo? E aí ele vai citar aqui o arcanjo Miguel. A literatura rabínica, enfim, a tradição judaica e na igreja primitiva, você tinha a ideia de que o arcanjo Miguel, ele era o maior anjo que já existiu, né? Inclusive, se eu não me engano, os testemunhos de Jeová, eles vão fazer essa relação dele com Jesus, né? Enfim, sabemos que isso não é verdade, mas o fato é que o arcanjo Miguel, ele é um dos maiores no âmbito celestial, uma das maiores criaturas, digamos assim. E aí você vê, por que Judas usa ele, né? E por que Judas usa esse episódio? É para mostrar justamente o que ele quer trazer. O arcanjo Miguel, estando no nível que ele está, na autoridade que ele está, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Que nós não sabemos, pode ser até que Satanás estivesse acima, né, do arcanjo Miguel antes de sua queda, mas agora já estava caído. Mas Miguel não se atreve a proferir juízo contra ele. O que é que ele diz? Deus te repreenda, o Senhor te repreenda. Então aqui você tem um padrão. Mesmo Miguel vendo alguém completamente perverso, ele não faz o que os falsos mestres fazem na igreja do Senhor. Para você ter noção do quão prejudicial, do quão perigoso é um falso mestre, né? E aqui nós vamos já ver, deixa eu ver se... Pronto, é já o próximo aqui. Aqui nós temos uma citação de um pseudo-epígrafo, né? Deixa eu explicar primeiro o que seria isso. Essa palavrinha, esse início, né, pseudo, significa falso. E epígrafo seria uma escrita. Pseudo-epígrafos são escritas sob falsa autoria. Você diz que é alguém, mas de fato você não é essa pessoa, é só para que as pessoas tenham sua carta em alta consideração. Isso foi feito provavelmente com o primeiro Enoque e com o texto da Assunção de Moisés, que são duas citações que Judas faz aqui. Vamos ler aqui. Verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Essa aqui é uma citação da Assunção de Moisés, certo? A citação de 1 Enoque está aqui, ó, verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. São essas citações. Essa aqui de 1 Enoque.
a pergunta que fica é a seguinte: então, quando Judas cita primeiro Enoque e a assunção de Moisés, ele está assinando embaixo, digamos assim, declarando esses textos como inspirados também? O que é que vocês acham? Já está aqui, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. E aí, quem me ajuda? O irmão Alex comentou, as informações específicas que foram citadas, sim, mas o texto todo, não. Eu lembro que eu até fui perguntado sobre isso no sábado passado. Toda verdade é uma verdade de Deus, não importa quem diz, se ela é verdade, ela é uma verdade de Deus. Quando Judas pega essa verdade que está em um texto pseudepígrafo, um texto que não é inspirado por Deus, quando ele retira essa verdade e coloca no registro sagrado, essa verdade especificamente, né, essa citação especificamente, ela se torna inspirada a partir do momento que ela entra no registro do cânon. Mas isso não fala nada, isso não atesta nada sobre o texto como um todo. Esse texto como um todo ele não é inspirado. E isso não afeta também, aí deixa eu ir lá, né? Deixa eu voltar aqui. Ao citar essas passagens, elas compõem o registro sagrado inspirado por Deus, e isso não afeta o texto final, o registro final, certo? Então nós temos aqui, Judas vai fazer essas citações, Paulo em Atos ele vai citar alguns profetas lá daquela época, alguns sábios daquela época. Nós temos pessoas que trazem essas citações. Isso não diz nada sobre o texto lá de fora, isso atesta apenas aquela verdade, e quando ela entra no cânon, ela se torna um texto inspirado por Deus, e isso não afeta o registro sagrado, certo? E aí, já caminhando para as aplicações, nós lemos algumas, né? Nós devemos batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Essa fé aqui, que Judas cita, nós acreditamos que seria um conjunto de doutrinas que foram entregues dos apóstolos para a igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor ela está embasada na doutrina dos profetas, Antigo Testamento, e dos apóstolos, Novo Testamento. Então, esse conjunto de doutrinas, Judas está chamando isso de fé. Essa fé que passou de uma geração a outra. E é isso que nós devemos proteger. Porque seria justamente esse outro alvo dos falsos mestres. Atacar a doutrina. Porque ao atacar a doutrina e a palavra de Deus, o povo é enfraquecido também. Certo? Então, nós devemos batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Sabe por quê, irmãos? Porque os falsos mestres, eles não são só uma realidade do primeiro século. Quando Judas fala sobre falsos mestres, ele também fala sobre os falsos mestres da nossa época. E quem deve proteger a igreja do Senhor, quem deve proteger a palavra de Deus, as verdades do Senhor? Né? Primeiramente, Deus protege e Ele usa a sua amada igreja para fazer isso. Lembra que Paulo disse para Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela protege, sustenta a verdade que foi entregue a nós pelos apóstolos, tá certo? Então nós devemos proteger, batalhar, se preciso, morrer pela palavra de Deus. Que foi o que aconteceu, lembra? Algumas pessoas sofreram perseguições, não entregaram textos sagrados e pagaram com a própria vida a respeito disso. Quem quer falar? Irmão Alex. Thales, esse também não entra como tema teológico, a perseverança dos santos, a responsabilidade humana na eleição? Pronto. O senhor está falando do verso 20? O 21? final do verso 3. Final do verso 3, né? Pela essa fé diligência, falando sobre a perseverança dos santos e a responsabilidade humana na eleição. Uhum. Mas eu acredito que isso fica mais claro nos textos que a gente vai ver já aqui no final, mas é uma doutrina também. Olha só o verso 20 e 21, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui nós devemos nos guardar e proteger a igreja do Senhor contra falsos mestres, esperando a manifestação do Senhor.
aguardando aquele grande dia. E o verso 24, que eu acredito que é o que eu estava citando, que tem muito a ver com a perseverança, né? Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E aí ele vai falar sobre esse Deus, né? Então, quem é poderoso para nos guardar de tropeços é o Senhor, né? E isso atesta para a doutrina da perseverança dos santos. Aquele que começou a boa obra, vai dizer Filipenses, né? Ele vai cumprir. Então, que nós possamos confiar na obra de Deus em nossas vidas. É claro, existe um chamado a esteja alerta, esteja atento. E também, juntamente com esse chamado, existe a verdade de que Deus vai preservar os seus. Amém? Aí a gente conclui Judas, tá? Mas aí, lembrando que nós vamos começar Apocalipse hoje também. E eu vou já mexer com vocês estão muito quietos. Thales. Aqui, ó. Oi, Juan. Tem uma pergunta para fazer. Eu acho que aproveitar aqui o texto, né? A questão quando fala de Miguel, né? Travar essa batalha com Satanás pelo corpo de Moisés. Eu nunca entendi qual era o propósito dessa batalha, visto que o corpo é perecível, né? Qual o intuito dessa batalha pelo corpo de Moisés? Cara, assim, eu também não tenho... Não li muito sobre isso, sabe? O que a gente sabe é que o corpo de Moisés ele não foi encontrado, provavelmente. Lembra que ele sobe lá ao monte, olha a cidade, mas ele não entra. E aí o próprio Deus, a ideia é que o próprio Deus faz esse sepultamento. E aí eu creio que nesse momento aí, há esse conflito, né, pelo corpo de Moisés. Mas qual seria o motivo? Aí eu não saberia te dizer, não. Fica como um mistério para a gente mesmo. Alguns acreditam, talvez eu incluso, que Moisés vai ser uma das testemunhas lá de Apocalipse, né? Lembra que 2 testemunhas virão? Eu já pensei em quem seriam essas testemunhas. Será que seria Moisés, Elias, o próprio Enoque, que não morreu, né? Porque é dito que essas testemunhas morreriam. Eu fico, só 2 no Antigo Testamento não morreram, Enoque e Elias. Será que são eles 2? Só que faz muito sentido ser Elias e Moisés, porque foram 2 arautos de Deus em meio a um povo perverso, né? Aí eu fico nessa dúvida, eu não sei, né? Se tem alguma relação, mas enfim, não se tem muita informação sobre isso. Mas esse fato é importante também por conta da importância que tem Moisés, e saber do local do sepultamento dele, talvez trouxesse um pouco de idolatria, peregrinações, né? Já que ele é um personagem importante não apenas para o cristianismo, mas para o povo judeu e tal. É verdade isso daí. Apocalipse. Eu quero começar lendo alguns textos aqui com os irmãos. Apocalipse 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Isso aqui é um resumo do que vai acontecer agora no texto. A palavra Apocalipse, ela significa justamente esse desvendamento, essa abertura para que você possa ver, que seria uma revelação, né? Tanto que você tem em inglês, seria revelação mesmo o nome desse livro, né? Então você tem Deus revelando, né, o próprio Senhor Jesus revelando o que Deus entregou para ele mostrar para os seus servos. Esse é um resumo do que é o livro. E ele continua. Olha só o verso 4. Né? João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Então ele vai falar sobre 7 igrejas aqui, nós vamos citá-las aqui. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Se você perceber aqui, você tem um direcionamento à Trindade. Aquele que era, que é e que há de vir, o Pai. Os 7 espíritos, uma referência ao Espírito Santo. E Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O que parece um movimento
essa revelação ela vem da Trindade Santa e é manifesta a João. E agora ele vai descrever isso para todo o povo. Do verso 9 em diante, né, até a conclusão do capítulo 1, você tem a visão de Jesus, né? Você tem Jesus se manifestando a João. Vamos ler aqui. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui você tem uma manifestação do Senhor Jesus, muito parecida com a descrição de Daniel, né? Nós vamos ver que João, ele usa um vocabulário muito próximo a Daniel, Ezequiel e Isaías, que foram pessoas que falaram também sobre profecias escatológicas, né? Então João vai se valer desse vocabulário também. E aí nós já temos também o próprio Senhor Jesus dizendo o significado de algumas imagens aí. As 7 estrelas seriam, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e aí eu tenho a interpretação de que ele está falando dos pastores líderes de cada igreja, porque anjos aqui pode dar a ideia de mensageiro, né? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós já temos a interpretação aqui. E aí ele se segue, mas antes disso, é consenso entre os teólogos que o mesmo João que escreveu o Evangelho e as 3 epístolas também escreveu o Apocalipse. Eu coloquei que é consenso, mas lembra, sempre há um grupo que vai discordar. Eu coloquei aqui um consenso entre os teólogos mais conhecidos. Como ponto de discordância, eles vão comentar que o grego de Apocalipse é muito diferente do grego de João e das cartas. Existe uma verdade aqui. O grego de Apocalipse, ele parece ser mais simples, digamos assim. Só que isso pode ser explicado de várias formas, né? Primeiro, João provavelmente não tinha uma amanuense à sua disposição, que era alguém que ele ia falar e a pessoa ia escrever. Ele estava exilado na ilha de Patmos, como nós vimos aqui, e tudo indica que ele mesmo escreveu. E aí, lembra que João, ele não é grego, ele se torna, né, faz parte do movimento ali helênico, para helenizar o povo, e aí o grego ele seria a sua segunda língua, né? Sua primeira seria o hebraico ou o aramaico. Ele sabia o grego, mas provavelmente aqui não era a sua língua dominante. Então pode ser uma explicação. Outra explicação, e essa eu achei bem interessante, é que ele escreve simples com objetivo didático mesmo. Eu vou falar da forma mais simples possível de realidades extremamente sobrenaturais. Se eu tentar dificultar o texto, já diante de uma visão difícil, vai ser complicado. Então, diante de visões difíceis, João decidiu deixar o texto mais simples possível para que a gente possa ter acesso a realidades espirituais por meio do texto. Então, eu acredito que essa explica melhor, certo? Porque eu acredito que tanto João como Pedro, a maioria dos apóstolos,
eles tinham um certo domínio do grego, justamente por fazerem parte por irem muito na região da Galileia, que os gregos estavam muito por lá. Então, acredito que a melhor explicação é, João quis ser o mais didático possível, deixou o mais fácil possível, principalmente por estar falando de realidades espirituais das quais nós não temos esse acesso, né? Então, eu creio ter sido isso. Alan. Pronto. Ele morreu lá, foi porque o tipo de morte dele foi lá na ilha, né? Foi nessa ilha? Isso, é aí que está. Vou falar das possibilidades, né? Provavelmente ele escreve entre 90 a 95 depois de Cristo, lá no final do primeiro século. E vocês lembram do final do texto do Evangelho de João, que Jesus fala da morte de Pedro? E aí Pedro diz, e João aí? Aí Jesus diz, que te importa, João? Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, né, não tem nada a ver contigo. Aí é dito assim, ó, desde então surgiu a tradição, ou o pensamento, de que João não morreria, né? Mas aí o próprio João diz, mas Jesus não falou isso, Jesus falou o que é que importa, né? Então tinha essa ideia de que será que João morreria? Ele foi o único apóstolo a não sofrer martírio, provavelmente. Outros vão dizer que não. Depois desse exílio na ilha de Patmos, ele ainda é pego, né? E o matam. Mas eu sou mais inclinado a achar que ele não foi martirizado. E aí fica a dúvida, será que ele morreu nessa ilha? Ou será que ele morreu em outro lugar? Eu trouxe um mapa aqui que a gente vai ver onde é que fica essa ilha mais ou menos, certo? A minha dúvida também é por como que se acharam, né, os manuscritos, o que ele escreveu. Porque se ele morreu lá e essa ilha não tinha ninguém, como chegou até o domínio das pessoas, esses escritos? Sim. Provavelmente, todo preso ele tem acesso, ele pode se comunicar com outras pessoas. João também tinha, lembra que Paulo tinha, né? Então, ele escreveu, alguém pegou e enviou para as igrejas. Essa ilha fica bem próxima das igrejas. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se é o próximo slide. Mas deixa eu ir para ele, já que eu volto. Olha só, dá para ver aí? Não muito, né? Aqui seria a ilha de Patmos. E ali são as 7 igrejas. Então, era fácil de ter acesso, de as cartas chegarem até lá. Thales, é verdade que antes dele ser exilado, ele sofreu tortura por parte do Império? E qual foi porque eu sei que a tradição diz, né? Mas qual foi esse tipo de tortura? Se é verdade, qual foi o tipo de tortura? Sim, acredita-se que ele foi torturado pelos romanos, né? Do que eu já li, foi que ele foi jogado em algum líquido fervente, né? Mas ele não morreu, ele sai, e aí depois ele seria exilado. Isso é uma tradição, de fato, da igreja, certo? Deixa eu voltar aqui onde é que eu estava. Pronto. Tá. Sobre a ilha aí, ela era uma prisão. Então ele não estava só por esse motivo, porque os prisioneiros eram conduzidos. Não era ele sozinho numa ilha, exatamente. Né? Então tem essa explicação também. É isso mesmo. E a Igreja Católica tem um mosteiro lá há muitos anos, né? O Daniel Wallace, ele tem acesso lá, ele recebeu até vários materiais, que ele possui o maior instituto arqueológico sobre o testamento do mundo, né? Achei impressionante o fato do instituto dele ter material suficiente, se for empilhado, um em cima do outro, daria 2 Empire States. Então é muito conteúdo que eles têm hoje no instituto lá do Daniel Wallace. Muito bom. E aí o tema, qual seria o tema de Apocalipse? Revelar o plano escatológico de Deus para a Igreja do Senhor, como nós vimos no capítulo 1. E dar segurança e ânimo aos cristãos, que passam por várias adversidades nesse mundo caído. Infelizmente, eu falo isso com tristeza, alguns cristãos têm medo de ler Apocalipse. Você já ouviu falar sobre esse tipo de cristão? Meus irmãos, Apocalipse deveria ser um livro para nos dar segurança, né? Para nos dar confiança, para sabermos que tudo
que ocorrerá está no controle soberano de Deus. Então, que a gente possa fugir desse temor, né? O estilo apocalíptico, uma linguagem de simbologia. E aí, ao falar linguagem de simbologia, não significa que nós vamos adentrar, então, para o alegorismo, né? Alegorizar tudo. Não. A linguagem de simbologia, ela serve para nos apontar para realidades superiores. Esse estilo também serve como encorajamento para resistir e perseverar diante de um mundo dominado pela iniquidade, né? Então, o Apocalipse tem essa proposta de trazer esperança, encorajamento, para que os cristãos suportem e aguardem o Senhor Jesus. E João se utiliza de fraseologias típicas de Daniel, Ezequiel e Isaías. Nós vamos ver algumas na próxima aula, certo? Para finalizar e a gente ir para uma atividade, tem essas 4 escolas de interpretação que você precisa só saber que existe, tá bom? A idealista, ela reduz a profecia a um mero quadro simbólico de conflito entre o bem e o mal. Ela diz, não, o bem e o mal vão sempre estar em conflito, Apocalipse é um símbolo, né? Aponta para essa realidade. A preterista, ela limita o Apocalipse às perseguições de Roma contra os cristãos. Então ele vai dizer, essas perseguições aqui é do Império Romano contra os cristãos. Só que você vai ver, muitas vezes, quem são perseguidos são os judeus. Então, essas 2 primeiras já não estão muito próximas da verdade. A historicista, ela é uma pré-narrativa simbólica da história da igreja. Então, ela é quase uma preterista, só que ela vai ver esse sofrimento, né, esse apocalipse acontecer ao longo de toda a história da igreja e não apenas Roma versus os cristãos. Então, olha só, eu trouxe alguns exemplos aqui. Quando vai falar da quebra dos selos, aí eles vão alegorizar e dizer que foi a queda de Roma. Alguns, né? Quando fala dos gafanhotos lá, ele vai dizer que foi a invasão muçulmana na Europa. Quando fala da besta, vai dizer que a besta é o papado, ou é o próprio papa, enfim. Eles vão fazendo algumas alegorias ao longo da história. Também acredito que esse não é o melhor modo de ver Apocalipse. Por isso eu creio numa visão futurista, né, que fala de descrições que apontam para um futuro de angústias, tribulação, seguido pelo retorno de Cristo. E aí também na próxima aula nós vamos ver um pouco sobre quais eventos são esses, né? Retorno de Cristo, tribulação, enfim. Ok? Já trouxe o mapa. As 7 igrejas são. Aí, ó, percebe que não dá para ver aqui, mas vai fazer esse movimento de arco, ó. Começa assim: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa é a ordem que João escreve as cartas para essa igreja, fazendo esse movimento de arco aqui. O que parece é que a ideia é que ele está falando e ele vai de região em região, citando cada igreja até concluir, certo? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos dividir, tá bom? Temos 10 minutinhos aí, dá tempo. E também o pastor Vladimir disse que vai demorar muito, né? Não, mas 15 minutinhos dá certo. Vamos dividir em 7 grupos. Cada grupo vai falar de uma igreja. Eu coloquei algumas perguntas aqui para vocês responderem, tá? Eu vou mandar o link no grupo. Deixa eu só escolher 7 líderes dos grupos. Paião, vai ficar um grupo ali com ele. Marcos aqui. João. Theo, já foi o quê? 1, 2, 3, 4. Alan, 5. Wesley, 6. E Tiago, 7. Pode ser? Então, nessa ordem, tá? Quem é a igreja de Éfeso? Esmirna. Misericórdia. Marcos. Pérgamo. Tiatira. Sardes. Filadélfia. Quem é Filadélfia? É Wesley, né? Laodiceia. Tiago, beleza? Vou botar as perguntas aqui. Podem se juntando.